Você já se perguntou por que cartas? Por que tanta carta no Novo Testamento? No Antigo Testamento praticamente você não vê as cartas, tudo, e aí de repente entra no Novo Testamento cartas atrás de cartas, atrás de cartas. Eu quero te convidar para você assistir esse bate-papo que eu tive com o professor Paulo Wong. Ele tem um livro muito legal, E Deus Falou na Língua dos Homens, o link está aqui embaixo. Eu quero também te convidar mais duas coisas, é bastante coisa, bastante convite, além desse bate-papo que a gente vai ter, para você assinar o nosso canal aqui e curtir esse vídeo para ajudar o ministério. Outra coisa, se você quiser se aprofundar em estudos bíblicos, entra na nossa página do Telegram e lá todo dia eu posto alguma coisa sobre interpretação bíblica e hermenêutica. Vamos pro vídeo? Eu assisti a aula de introdução que você deu sobre o Romanos e você fala um negócio muito legal, que é a verdade, quando você estuda esse tipo de gênero na antiguidade, que, em primeiro lugar, as cartas eram o meio mais efetivo de comunicação à distância. Você imagina, por exemplo, Paulo, em Roma, que se comunicar com uma igreja que ele plantou do outro lado do Mediterrâneo, né? Paulo era milagreiro, mas não a ponto dele se teletransportar àquela situação. Então, no mundo onde não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem todas essas quinquilharias que mais atrapalham a nossa vida do que ajudam, ele só tinha carta para poder responder a uma situação pontual que estava acontecendo para a sua audiência. Então as pessoas geralmente imaginam que Paulo, ele teve a boa vontade um dia, né, ensolarado, né, com o pé nas piscinas aí, escreveu um grande tratado teológico, ele amanheceu com vontade de falar sobre a justificação na fé e escreveu Romanos. Muito pelo contrário, Paulo teve que escrever Romanos porque a igreja de Roma estava com um pepino muito grande para ser resolvido, a batata estava quente demais e Paulo tinha que apagar o fogo e tinha que resolver problemas doutrinários sérios da igreja da Galácia, em Corinto. E Corinto era uma algazarra aqui só. Roma, né? Pessoalmente, né, cuidar do Tito, cuidar do Timóteo, resolver a parada com Onésimo lá, com Filemon. Então, as cartas vêm numa resposta à tentativa de solucionar esses problemas, partindo do pressuposto que a distância é o maior empecilho. Então, você escreve uma carta para que a sua mensagem possa ser comunicada de forma integral, independente da distância que te separa da sua audiência. As cartas da antiguidade eram consideradas cartas curtas, né? O papiro era caro, a tinta era cara, escrever coisas era caro naquela ocasião. Então, as cartas eram curtas. Mas a grande inovação cristã, e a gente tem que dar muito crédito para o apóstolo Paulo, é que Paulo usa esse instrumento tão poderoso de comunicação a seu favor, respondendo de acordo com toda a formulação epistolar, com todas as regrinhas gramaticais de estrutura, obedecendo a ABNT da época, mas colocando um conteúdo que é um conteúdo que era para ser lido nas igrejas, como se Paulo estivesse lá falando pessoalmente. Então, as cartas, quando você enviava, as cartas do Novo Testamento, não eram cartas pessoais em que você lia sozinho e enfiava na gaveta e nunca mais olhava. Eram cartas que tinham que ser lidas em público, porque aquele ato de leitura era o ato do próprio apóstolo se comunicar à sua audiência. E essas cartas também eram circularizadas, eram transmitidas, eram compartilhadas às igrejas vizinhas. Na medida em que, depois de 20, 30, 40 anos, as igrejas do mundo mediterrâneo tinham, né, no seu poder todas as cartas que Paulo escreveu às suas igrejas. E isso começou a formar aquilo que nós conhecemos como o cânon do Novo Testamento. Então, Paulo, ele se utiliza de uma instituição, de um meio corrente da época, a seu favor, para pregar o evangelho a igrejas que estavam a centenas de quilômetros da onde ele estava. Isso foi aquilo que funcionou. E isso realmente, nas mãos do Espírito Santo, fez com que aquelas igrejas fossem transformadas, com que a sua
a mensagem fosse difundida e chegasse a nós até hoje. Então, Paulo foi muito perspicaz e sagaz, porque Paulo usa a carta, mas com um propósito teológico de comunicar o evangelho à sua audiência. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Sabia que eu dei aula de interpretação bíblica e hermenêutica em seminários e faculdades por 16 anos? E agora eu tenho um curso online por 6 meses, uma imersão no Novo Testamento, onde eu vou ensinar você os princípios hermenêuticos de interpretação, a linguagem do Evangelho, os 4 Evangelhos, uma introdução à narrativa e Atos, todas as cartas e Apocalipse. Esses 6 meses de estudo e leitura do Novo Testamento vai transformar a sua vida. Quer saber mais? Tem um link aqui desse curso que eu dou. Te vejo lá no curso.